Vamos ao texto bíblico, Hebreus capítulo 11. Eu quero pensar com vocês, talvez essa seja a ideia mesmo, como inventar e construir o nosso futuro. Como inventar e construir o nosso futuro. Nós vivemos em uma geração em que muitas pessoas não sentem o privilégio e a responsabilidade que Deus deu a elas de inventarem e de construírem o seu próprio futuro. Desculpe os Zés que estão aqui, não sei se aqui tem alguém com apelido de Zé, mas lá em São Paulo, quando se usa a expressão Zé Ninguém, esse é um Zé Ninguém da vida. Eu não sei aqui no Rio de Janeiro, mas lá em São Paulo, a gente quer dizer o seguinte, quando chama alguém, ou quando se chama alguém de Zé Ninguém. Não, esse é um cara que não tem perspectiva, que não tem sonhos, que não tem planos, que não tem propósitos na vida. Então, a filosofia dele é, vamos deixar como é que está para ver como é que fica. Então, essa é uma pessoa que lá é chamada de Zé Ninguém. Desculpe as Marias que estão aqui também, mas lá também usamos uma expressão chamada, esta é uma Maria vai com as outras. Aqui também tem isso, né? Quando a gente usa essa expressão, significa que essa mulher também não tem perspectiva, não tem planos, não tem propósitos, e ela vai olhando como é que as pessoas estão vivendo, e ela vai seguindo. Ela é uma Maria, vai com as outras. Ela não tem sonhos, ela não tem propósitos na sua vida. E desculpe os barrigudinhos que estão aqui essa noite também, mas existem pessoas que lá em São Paulo vivem a vida de tal forma que a gente diz que esse cara tem uma filosofia, e a filosofia é a seguinte: a vida a gente vai empurrando com a barriga. A vida a gente empurra com a barriga. Eu tenho muito medo das pessoas que têm esses tipos de filosofias, porque significa que elas não compreenderam o plano de Deus para a vida delas, elas não entenderam o privilégio e a responsabilidade que Deus entregou a elas, de não é deixar como é que está para ver como é que fica, mas saber que Deus colocou em nossas mãos materiais, instrumentos, ferramentas, para nós construirmos o nosso futuro. Quando você vê o final do Sermão da Montanha, Jesus fala disso. Ele vai comparar no final do Sermão da Montanha, Mateus 7, versículo 23, 24 e 25, ele vai comparar sobre dois construtores. Um construtor que ele chama de insensato, que o cara vai construir, mas ele é um insensato. E o outro que ele vai chamar de prudente, um prudente construtor. A mesma linguagem que o apóstolo Paulo usa em Coríntios capítulo 3, de um construtor prudente, porque sabe o material que se está usando para a construção. E lá em Jesus ele vai dizer que aqueles que ouvem todo esse material que eu passei, essas ferramentas, e apenas entra por um ouvido e sai pelo outro, não são praticantes da minha palavra, ele é um construtor. Mas ele é um construtor insensato porque vai edificar a sua casa sobre a areia. E a criação, a natureza nos mostra que tem períodos de chuva, que vai vir a chuva, vai vir o vento forte e os rios baterão com ímpeto sobre essa casa. Mas o insensato ele diz assim, não, para que eu vou construir a minha casa em uma rocha se eu posso construir na areia? Construir na areia eu construo mais rápido, eu não preciso cavar. Ou se eu tiver que cavar é só abrir assim rapidinho com uma pá na areia, não tem nada sólido, e eu já levanto a minha parede, construo a minha casa. Enquanto o camarada que está edificando a sua casa sobre a rocha está apenas começando a abrir o alicerce. O que começou a sua casa sobre a areia já está colocando o telhado. Enquanto o que está edificando a sua casa sobre a rocha está colocando os primeiros tijolos, o que construiu na areia já mobiliou a sua casa, já colocou a rede, já está tomando uma água de coco e já está desfrutando da sua casa. Então, aparentemente, parece que ele tem vantagem, porque o alicerce, os esforços são menos. Então, não se exige tanto e você termina a casa com mais rapidez e está tudo bem. Mas o que garante uma casa de pé não é a aparência dela, é o fundamento dela.
É o que está oculto, não é o que é visível, é o que está lá no fundo, é onde ela foi edificada. Então o insensato, ele quer o caminho mais fácil, o insensato quer os atalhos, o insensato quer o caminho do fast food, o insensato não quer saber de tratamento, de maturidade, o insensato está com pressa, é muito pragmático, o insensato não sabe esperar o tempo de Deus, o insensato quer as coisas aqui agora, porque ele está preocupado com a comodidade, com a aparência, com o que os outros podem falar. O prudente, ele está edificando a sua casa, não apenas para a aparência e não apenas para o aqui e agora. O prudente está colocando a sua casa sobre a rocha, porque ele sabe o que vai acontecer no futuro. Você pode repetir essa frase para o seu irmão? O prudente edifica a sua casa sobre a rocha, porque ele sabe o que vai acontecer no futuro. E o futuro vai revelar a diferença de quem é prudente e quem é insensato. Porque o insensato, a tempestade, o vento e os rios baterão com força sobre a sua casa, e Jesus diz, grande será a sua ruína. Mas o prudente, o mesmo vento, as mesmas águas, a mesma chuva virão e baterão com força contra a sua casa, mas ela não cairá, porque foi edificada sobre a rocha da palavra de Deus. Então é responsabilidade minha, não é de Deus. Construir o meu futuro não é responsabilidade de Deus. Construir o meu futuro é responsabilidade minha. É o que eu faço com os materiais que Deus está colocando em minhas mãos. Por exemplo, o meu galardão no futuro, na eternidade, não é responsabilidade de Deus. Leia a Bíblia, é responsabilidade minha. Paulo diz, Coríntios 3, versículo 10, eu já lancei o fundamento, nenhum outro fundamento pode ser lançado, a não ser esse que é Jesus. Agora, cada um, versículo 11, veja como está edificando a sua vida sobre esse fundamento. Porque tem 6 tipos de materiais. Alguns vão construir com feno, com palha, com madeira. Feno, palha e madeira você arruma em qualquer lugar, é muito fácil e é muito barato. E você pode construir mais rápido usando esse material. E Paulo diz, existe outros que vão construir com ouro, com prata e com pedras preciosas. Esses 6 materiais que você está usando para edificar sobre a rocha, sobre o fundamento que é Jesus, Paulo diz, um dia o fogo vai provar. Ele não está falando de salvação, porque salvação, nós somos salvos não por aquilo que a gente faz para Deus. Salvação é aquilo que Deus fez por nós naquela cruz. Somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Mas o galardão é definido por aquilo que eu estou fazendo com aquilo que Jesus fez por mim. O que eu faço com esse favor, com essa graça, com essa bondade, com o dom da vida, com os talentos que Deus colocou em minhas mãos, com os recursos que Deus colocou em minhas mãos? Eu posso dar resto, eu posso dar pouco do meu tempo, eu posso dar pouco dos meus recursos, eu posso dar o resto para Deus, eu posso dar palha, eu posso dar feno, eu posso dar madeira. E o texto fala, um dia será provado pelo fogo, e se for madeira, for palha, e for feno, o fogo queimará. Todavia, o tal será salvo, mas será salvo como que pelo meio do fogo. Ou seja, vai chegar gente lá no céu, em que o arcanjo Miguel vai chegar perto dele, e vai dar uma cheiradinha, e vai dizer assim, rapaz, foi por pouco, hein? Passou raspando. É salvo por meio de um incêndio. Não dá para pegar o documento. Não dá para voltar a pegar as suas coisas que tem lá. Se entrar lá, você morre carbonizado. É só você com a roupa do corpo. Não tem galardão. É salvo, mas é miseravelmente salvo. E aqueles que souberam edificar com o melhor da sua vida e usaram o que Deus colocou em suas mãos, a Bíblia fala, esse receberá galardão. Então diga para o seu irmão aí, não seja um miseravelmente salvo, irmão. Então vamos ao texto, terminada essa introdução para aguçar a sua curiosidade, Hebreus 11, versículo 7 diz assim, pela fé, pela fé, Noé, divinamente instruído,
O que é uma instrução? É uma direção, são detalhes de um plano, o caminho que você deve seguir, a medida que você deve tomar, a hora que você vai agir, quando que você vai agir, são instruções. Noé, pela fé, foi divinamente instruído, mas instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam. Então não são coisas concretas, ele está recebendo uma instrução de Deus, de que no mundo de Deus é real, mas no mundo dos homens ainda não aconteceu, mas já é uma realidade. Por isso você vai ver a definição de fé no versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos. O que é um fato? Fato é alguma coisa real, concreta. Contra fatos não há. A Bíblia está dizendo que a fé é a convicção de fatos, coisas reais, mas que ainda não se veem. Só quem anda na dimensão da fé é que pode entender esse mistério. A dimensão da fé é a capacidade de você enxergar aquilo que no nosso mundo ainda não é, mas no mundo de Deus já é. É apenas uma questão de tempo para que o invisível, versículo 3 de Hebreus 11, se torne visível. Porque pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são. Não é que elas não existem, elas existem, mas elas são invisíveis. E a fé é essa capacidade de entrar nessa dimensão de Deus e tomar isso que é invisível e pela obediência materializar isso no mundo dos homens. Quantos precisam dessa qualidade de fé? Diga amém. Então, voltando ao versículo 7, eu quero agradecer o pessoal da mídia que está me ajudando muito. Pela fé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então aqui, Deus está mostrando para Noé acontecimentos, coisas que eram reais, mas que não eram reais ainda no mundo visível. E por isso Deus vai dar uma estratégia para ele, a medida da arca, a altura da arca, a largura da arca, o comprimento da arca, os animais. Deus vai capacitar Noé de forma que o texto vai dizer que é uma instrução divina. Quantos aqui creem que Deus é um Deus que dá instruções divinas para a gente? Deus pode instruir você. Salmo 32, versículo 8 diz assim: eu te instruirei e eu te ensinarei o caminho em que você deve seguir. Deus nos dá instruções. Interessante eu citar o Salmo 32, versículo 8. Deus diz assim: eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Está aí o Salmo 32, versículo 8. E a primeira instrução dele é o versículo 9. Olha o que ele diz: não quero, essa é a primeira instrução, não quero que você seja como uma mula. Eu vou instruir você, mas eu quero que você entenda que a minha instrução para você é: não seja como uma mula. Então a mula tem características, você sabe disso, né? Então, primeiro, a mula, ela não tem identidade. Porque uma mula, sei lá, um dia um jumento se engraçou com a égua, o cavalo se engraçou com a jumenta, e aí, contra a natureza, eles se cruzaram, e aí do cruzamento da égua e do jumento nasceu uma mula. De forma que se você perguntar assim para a mula, quem que é seu pai? E ela puder responder, ela vai dizer assim: é um jumento. E a sua mãe? Minha mãe é uma égua. Ué, mas como é que pode?
você ter como pai um jumento e como mãe uma égua. Não tem identidade. Então Deus diz assim, eu vou instruir você. E a primeira instrução que eu te dou para você é o seguinte, não viva a vida sem identidade. Você tem um pai que está nos céus e você recebeu o Espírito Santo que te capacita a chamá-lo de Abba Pai, de paizinho querido. Você tem identidade. Segundo, uma mula é estéril. Graças a Deus por isso, uma mula não gera outra mula. A mula é só ela, não tem descendência. Ela nunca vai produzir uma outra mulinha. Mula tem o problema da esterilidade. Quando Deus diz, eu vou instruir você, e a minha primeira instrução é que você não seja uma mula, Deus está dizendo, não passe a vida de forma estéril. Você foi chamado para produzir. Você foi chamado para crescer. Você foi chamado para se multiplicar. Você foi chamado para ganhar almas para o reino de Deus. Você foi chamado para gerar vidas. Você não pode ser estéril. Então voltamos lá a Hebreus 11. E eu vou pensar com vocês ainda a título de introdução. Eu estou vendo ali, eu tenho um bom tempo para eu pregar. 3 coisas que você precisa fazer se você deseja construir o seu futuro. Primeiro, quando Deus te instruir a respeito de algo relacionado ao seu futuro, por favor, não olhe para o seu passado. Vou repetir. Quando Deus instruir você a respeito de algo relacionado ao seu futuro, por favor, não olhe para o seu passado. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos a tendência de quando Deus fala uma coisa grande a nosso respeito, relacionada ao nosso futuro, a gente tem a tendência de buscar referência, exemplos, modelos. Imagine se Noé caísse nesse golpe. Bom, Deus está dizendo para eu construir um barco que vai sobreviver a um grande dilúvio. Então deixa eu dar uma olhadinha na história e no passado, para ver quem é que construiu um barco, para ver se funcionou de verdade. Diz a Bíblia que até então não tinha chovido. Não existia chuva. Como é que eu vou olhar para o passado para procurar um referencial, se não existe esse referencial lá atrás? Muitos de nós deixamos de ser aquilo que Deus nos chamou para ser, porque a gente está procurando alguém na nossa família que, porventura, tenha tido o mesmo chamado que o nosso. Ou tenha passado pelo mesmo caminho que Deus está nos chamando para a gente passar. A gente está procurando um referencial e Deus está dizendo para Noé, o que eu vou fazer nunca aconteceu na história. Eu vou fazer algo inédito, eu vou preservar a humanidade. Uma vez eu vi um pregador dizendo que Deus queria destruir a humanidade, e quando Deus quis destruir a humanidade, Deus então mandou um dilúvio. Aonde que você leu isso na Bíblia? Não, quando Deus quis destruir aquela geração antediluviana, não a humanidade. Se Deus quisesse destruir a humanidade, Ele não salvava nem Noé, afogava todo mundo. Então, porque Deus quis preservar a humanidade para criar um novo mundo, Deus salvou Noé e a sua família. Mas não tem referência lá atrás. Eu lembro quando Deus me chamou para ser um pregador. Já contei para vocês aqui. Eu tinha 18 anos. Eu tinha acabado de me converter. Eu estava fugido da polícia. Eu tinha 19 processos, não precisa ficar com medo nem esconder a bolsa, que Jesus já amansou a fera, tá bom? Eu tinha um monte de coisas, meu corpo todo tatuado, fugi da escola com 9 anos de idade. Nem o ginásio, eu saí na 3ª série do 1º grau, está aqui meu irmão, pastor Eduardo. Eu e ele não passamos da 3ª série do 1º grau. Meu sonho era escrever com caneta, mas só podia escrever com caneta quem passasse para a 4ª série. Nunca consegui escrever com caneta, de tão burro que eu era. Não conseguia. A gente era tão pobre, mas tão pobre, que os vizinhos pobres chamavam a gente de pobre. Os pobres tinham dó da gente, a gente era miseráveis, né? Miseráveis. Aí com 18 anos eu me converti, e Deus falou comigo no meio de umas árvores: eu te levarei às nações da terra como pregador, mensageiro das boas novas.
Aí eu fui contar para um obreiro, ele me viu todo suado, porque todos os meus poros abriram, eu emagreci muito naquelas 2h30 que eu fiquei no meio do mato, ouvindo essa voz de Deus. E eu saí de lá todo molhado, e ele perguntou, onde é que você foi tomar banho, rapaz? Eu falei, não tomei banho não. Isso aqui foi Deus que me visitou. Deus falou comigo, e ele olhou para mim e falou bem assim, o que Deus falou com você? Deus falou comigo que eu vou ser um mensageiro das boas novas às nações da terra. Ele olhou para mim e falou assim, cara, você está aqui fugindo da polícia. Você tem um monte de processo, seu corpo é cheio de tatuagem, você não sabe falar direito, só fala na gíria, e ainda você não tem teologia, cara. Eu ia lá saber o que era teologia, irmãos, eu tinha 20 e poucos dias de convertido, não sabia de nada. E tudo que esse meu amigo chamado Jorge falou, era verdade. Mas era verdade ao meu passado, que eu não podia mudar. Eram verdades relacionadas ao meu passado. O que Deus falou comigo era uma verdade relacionada ao meu futuro. Eu te levarei às nações da terra como mensageiro das boas novas. E eu agarrei nisso. Ninguém, nem pai, nem avô, nem bisavô, nem tataravô, pesquisei todos as minhas origens, da parte do meu pai, meu bisavô que veio da Áustria, minha bisavó que veio da Suíça, minha avó que nasceu em Belgrado, na Sérvia, e parte da minha mãe, o meu bisavô que nasceu em Roma, e o outro que nasceu em Gateu Lamari, que vieram da Itália. Nunca, nenhum sequer escreveu alguma coisa a respeito de Jesus. Nunca falaram de Jesus, nunca, ninguém nos ensinou a orar, nem meus avós, por parte de mãe, nem por parte de pai, nem os meus pais sequer, alguma vez na vida nos levaram para uma igreja. A gente não sabia de nada, então eu não tinha referencial algum sobre o que é que significa, ou o que é que significava ser um pregador das boas novas às nações da terra. Então eu aprendi a olhar para o meu futuro. Eu disse, eu não tenho ninguém lá atrás que sirva de experiência para mim. Eu estou aprendendo que eu não posso olhar para o meu passado quando Deus quer fazer algo grande no meu futuro. Eu vou olhar para frente, eu vou olhar para Jesus, o autor e o consumador da minha fé. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, aquele menino de 18 anos de idade, que há 39 anos escutou essa voz, hoje eu já preguei em mais de 110 países do mundo, mais da metade dos países do planeta Terra, porque eu aprendi esse segredo. Quando Deus falar alguma coisa a respeito do seu futuro, por favor, não olhe para o seu passado. Se Deus diz que você vai ser um grande empresário, se Deus diz que você vai ser um grande homem, uma mulher de negócios, se Deus diz que você vai ser um pastor de excelência, um apóstolo, se Deus diz que você vai ser um jogador excelente, um corredor excelente, eu não sei, se Deus está falando para você, creia e olhe lá para frente. Quem recebe essa palavra, diga amém. Em segundo lugar, pegando o exemplo de Noé, quando Deus falar algo grande a respeito do seu futuro, por favor, não meça, ou não se inspire, ou não olhe, ou não se deixe influenciar pela multidão. Pode ler a Bíblia, a maioria daquela geração, quase todos eles, com exceção de 8 pessoas, se perderam. Porque ninguém aplaudiu Noé dizendo, que sonho maravilhoso, que plano maravilhoso você teve, Noé. Uau, isso vai ser extraordinário, Deus está com você, abraça essa visão. Todo mundo zombava de Noé. Porque às vezes, o que Deus vai falar a seu respeito é tão grande, que nem pai, nem mãe, nem irmãos, nem parente, nem amigos vai entender. Por isso tem que ser divinamente instruído, porque quando o sonho, a visão, a revelação, a inspiração vem de Deus, não tem besta, não tem anticristo, não tem macumba, não tem macumbeiro, não tem olho gordo, não tem falso profeta, não tem principado, não tem potestade, não existe absolutamente nada que vai impedir com que o sonho se torne uma realidade. Mas não olhe, se as pessoas te aplaudirem,
Louvado seja Deus. Se você tem um pai que acredita nos seus sonhos, bendito seja o nome do Senhor. Se você tem amigos e pastores e líderes que acreditam em você, que investam em você, levante as suas mãos para os céus e adore a Deus. Porque a maioria dos homens chamados por Deus na Bíblia não tiveram apoio dos homens, mas porque tiveram o apoio de Deus, os seus sonhos se tornaram realidade. Terceira lição que eu aprendo com Noé. Primeiro, quando Deus fala algo do seu futuro, não olhe para o seu passado. Segundo, quando Deus fala algo a respeito do seu futuro, não se inspire na multidão, porque você pode se decepcionar. Creia no que Deus está falando, mesmo que fique só você e Ele. Terceiro, quando Deus fala algo a respeito do seu futuro, por favor, não se apresse. Tenha uma visão de médio e longo prazo. Porque Noé não construiu aquela arca de um dia para o outro. Noé levou muitos anos para construir aquela arca. O grande problema de pessoas chamadas hoje para Deus, para fazer a obra dele, é porque essas pessoas têm uma visão de curto prazo. Elas querem ser aquilo que Deus diz que elas vão ser, fora do tempo de Deus. Deus diz: José, você vai ser governador do Egito. Por que Deus já não levou logo para o trono? Porque ele era um garoto de 17 anos, ele não tinha maturidade. Deus tinha que amadurecê-lo, era um projeto de médio, longo prazo. Davi, você vai ser rei em Israel, eu te ungi para isso. Mas não é hora de você sair pelas ruas de Belém dizendo: todos têm que se curvar a mim, porque o azeite está aqui na minha cabeça. Vocês viram Samuel me ungindo como rei de Israel. Não, ele não fez isso. Ele ficou quietinho, pastoreando as ovelhas do seu pai, sabendo que a unção que ele recebeu na sua casa não era uma unção real, era uma unção profética. Era uma unção que iria prepará-lo para o futuro. Ele não foi ungido por aquilo que ele era, ele foi ungido para se tornar aquilo que um dia ele seria no futuro. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então diga para o seu irmão: não tenha pressa, irmão. Vai devagar. Esses dias uma irmã chegou para mim: vou mudar de igreja. Eu falei: por quê? Porque o meu pastor não me dá credencial de missionária. Eu falei: é por isso que você vai mudar de igreja? Já estou lá há 1 ano e meio. Misericórdia. Eu vi uma outra que estava brava com o pastor dela, porque ela contou a visão dela para o pastor. E foi um sonho que ela teve, que ela disse: pastor, o senhor tem que me dar minha credencial, mas porque eu sou missionária. Mas por que você é missionária? Não, porque eu vi passou um avião azul e branco assim, eu estava dentro do avião. E que mais, irmã? E depois passou um outro avião, que ele era abóbora e branco assim, e eu estava dentro do avião. E que mais, irmã? E depois passou um avião vermelho e branco assim, e eu estava dentro do avião. E pastor, eu vou ser missionária, eu quero minha credencial de missionária, senão eu vou para outra igreja. Aí o pastor falou: irmã, eu acho que a irmã recebeu um dom para ser comissária de bordo. Eu acho que a irmã está no lugar errado, né? Tem que fazer lá, mandar o currículo para as empresas aéreas. Tem que ir devagar. Devagar. Eu estou caminhando há 39 anos e eu tenho tanto a aprender. Tanto a aprender, tem tanta coisa que eu sei que ainda não chegou o tempo. A minha vontade é dizer: Senhor, agora, vamos fazer agora. E Deus diz: calma, calma. Quem anda com Deus precisa saber que Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Ele tem o tempo certo. Então, lançando esse fundamento para vocês, nesses próximos 20 minutos, eu vou falar, usando Deus como modelo, é claro, sobre como inventar e como criar o nosso futuro. Quando você pega a sua Bíblia, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, a gente confunde muito Gênesis 1 e Gênesis 2. A gente, por exemplo, lê em Gênesis 1, versículo 11, e disse Deus: produza a terra, relvas, árvores frutíferas, e que se reproduzam e que se multipliquem segundo a sua espécie, e sua semente esteja no fruto sobre a terra. E o que é que diz o texto? E assim
aconteceu. A gente acredita que Deus liberou essa palavra e imediatamente a terra começou a produzir, foi produzindo, foi produzindo. Essa é a nossa imaginação. A gente pensa que foi assim. Quando você lê Gênesis 1 e Gênesis 2, e eu vou provar isso para você na Bíblia, você vai ver que Gênesis 1 não é o que Deus está criando. Em Gênesis 1 é o que Deus tem na mente dele. É o que Deus está projetando. É o que Deus está inventando. Eu citei para vocês Gênesis 1, versículo 11. E disse Deus, produza a terra, ervas, semente, árvores. E o texto diz, assim aconteceu. Isso é o que está na mente de Deus. Como é que aconteceu? Capítulo 2. Veja Gênesis 2, versículo 3, 4 e 5. Essas são as origens do princípio da Gênesis 2, versículo 3, 4 e 5. Esses são os princípios da origem dos céus e da terra, quando Deus os criou. Eu vou esperar os irmãos da mídia jogar lá, de repente travou. E, capítulo 2, versículo 3, 4 e 5. Você vai ver como é que Deus está construindo aquilo que Ele inventou no capítulo 1. Travou aí, os irmãos da mídia travou, né? Mas você pode ler aí na sua Bíblia, olha, está muito claro aqui. Está lá. Deus abençoou. Versículo 4, olha o que é que diz lá. Esta é a gênesis do céu e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Versículo 5. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Então aqui em Gênesis capítulo 2 vai dizer que Deus vai criar o homem, que Deus vai capacitar o homem para lavrar a terra, e é a partir daí que Deus vai fazer crescer todos os tipos de frutas, de árvores frutíferas. Não é como a gente imagina em Gênesis 1, versículo 11. Gênesis 1, versículo 11 é o que está na mente de Deus, e Gênesis 2 é como Deus começou a construir o que estava na mente dele. Quantos estão me entendendo? Diga amém. É assim com todo o projeto. Gênesis 1, versículo de número 27. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 28. Macho e fêmea os criou no dia que o Senhor os fez. A imagem de Deus os criou. Então a gente imagina que Deus fez o homem e a mulher. Aqui em Gênesis capítulo 1, Deus os abençoou, sede fecundos, sujeitem, Deus abençoou o homem e a mulher. Só que a gente sabe que não foi assim, isso é o que está na mente de Deus. Gênesis capítulo 2, versículos 6 e 7, primeiro Deus faz o homem. E Deus pegou do pó da terra, formou lá o boneco, soprou nas suas narinas e o homem se tornou alma vivente. Depois, os animais que Deus havia criado, foi trazendo de dois em dois para ver como que o homem lhes chamaria. E o nome que o homem chamaria esses animais assim seria. E quando chega lá no capítulo 2, versículo 18, mas para o homem não havia uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ele vê o leão para leoa, o macaco para macaco, o jacaré para jacaroa, o elefante para elefoa. Mas lá no final ele não vê para o Adão uma... Não. Ele não vê. E o texto vai dizer, e não se achou para o homem uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Quando o texto fala que não se achou, porque alguém procurou. Foi Deus que procurou? Não foi. Quem é que procurou? Adão. Olhou para aquela macaca toda peluda e disse, sai fora, orangotanga, sem chance. Olhou para aquela jacaroa e diz, a casca é muito grossa, não dá. A girafa, meu Deus. E ele ficou procurando. Aí Deus disse assim, então, não é bom, né? Então é agora. Aí esse processo de dar uma anestesia, um sossega-leão no cara, para fazer da mulher, fazer da sua costela uma mulher. Então em Gênesis 1, Deus está dizendo o que está na mente dele. E em Gênesis 2, Deus está construindo, colocando para fora, materializando o que estava na mente dele. É assim em todos esses dois capítulos. Gênesis 1, Deus fala o que está na mente dele, e Gênesis 2 revela como Deus
materializou o que estava na mente dele. Esse púlpito, antes de ser uma realidade aqui, ele foi inventado na mente de alguém. Esse microfone, esse relógio, esse blazer que eu estou usando, esse sapato que eu estou usando, antes de ser materializado, antes de existir de uma forma concreta, ele existiu primeiro na mente de alguém. Perto da minha casa tinha um terreno velho lá, que os vizinhos tudo reclamavam por causa dos bichos que invadiam lá o quintal. Um dia os tratores começaram a mexer e foram limpando. De repente fizeram um cimentão e colocaram lá um barracão e diziam, venham ver, e colocaram lá um painel enorme e nós fomos lá ver. Dentro de uma caixa de acrílico, o cara colocou lá um conjunto habitacional, um residencial, que eu olhava para aquele terreno para o lado de fora e dizia assim, não é possível. Mas o cara naquele terreno velho enxergou um residencial daquele. E o que é que ele fez? Ele conseguiu materializar, primeiro de forma em miniatura, o que estava na mente dele. E ele fez uma maquete do que poderia acontecer naquele terreno. E as pessoas chegavam lá e viam aquela maquete, olhavam para o terreno, aqui vai ser uma piscina, aqui vai ser uma academia, aqui vai ser o lugar de churrasco, aqui... Gente, o cara vendeu rápido, hoje eu olho para lá, que residencial extraordinário, mas porque ele foi capaz de pegar o que estava na mente dele, de fazer uma maquete, de tornar visível e de vender as suas ideias, e hoje é uma realidade. Quantos estão me entendendo? É o poder da criatividade que Deus nos dá. Então, deixa eu pensar com vocês aqui algumas coisas concretas para nós terminarmos, que são essenciais para você construir o seu futuro. Primeiro, cuidado com as suas atitudes hoje, porque o que você faz hoje, de verdade, vai influenciar o seu futuro. Veja o texto de 2 Crônicas, eu acho que é 2 Crônicas, capítulo 5, vou pedir para o pessoal da mídia me ajudar, mas eu creio que é 2 Crônicas, vai falar de Rubem, né? Veja comigo, por favor, o que esse camarada perdeu. 1 Crônicas, capítulo 5. Olha o que diz a respeito de Rubem. E Rubem, quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel. Primogênito é o primeiro, é o cara que vai ser o patriarca da família, que vai ter a parte maior na herança, que vai ser o mais honrado. O primogênito de Israel, pois Rubem era o primogênito, mas por ter profanado o leito do seu pai, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia, Rubem não foi contado como primogênito. Nasceu como primogênito. Mas ele praticou um ato na vida dele que comprometeu o futuro dele. Então, cuidado. Quais são os livros que você está lendo hoje? Me mostre quais são os livros que você está lendo hoje, que eu posso receber uma unção profética, e nem preciso ser profeta, para definir o que é que você vai ser no futuro. Me fala o que é que você anda assistindo nas redes sociais. Eu não preciso ser profeta para saber como é que vai ser o seu futuro. Olhe para as suas conversas. Examine o que você está lendo, examine o que você está assistindo. Seja um examinador da sua própria vida. Veja. Não é à toa que se diz aí, me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Eles falam isso e é uma verdade. E qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente pensa que Deus é brasileiro. Deus é brasileiro e a vida a gente acerta no final. Então ele é bonzinho demais, então pode viver de qualquer jeito, faz o que você quiser, porque depois, não. Existem coisas que você faz agora e que pode comprometer o seu futuro. Há um Deus perdoador? Sim, tem um Deus perdoador. Há um Deus misericordioso? Sim, tem um Deus misericordioso. Há um Deus que, se o vaso se desfizer, Ele faz novo? Sim, graças a Deus, há um Deus que faz isso. Mas tem capítulos na nossa história que não precisa ter um final infeliz, se a gente deixar Deus ser Deus na nossa história.
Tem um monte de capítulos que nós estamos vivendo que não está na história que Deus escreveu. Fomos nós que tomamos atitudes e alteramos o rumo daquele capítulo. Olha para Sansão, olha para tantos homens. A gente toma atitudes que vão... A gente quer ter uma colheita diferente no futuro, mas continua semeando a mesma semente hoje. A gente quer ter uma colheita de café, mas continua semeando semente de feijão. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus faz milagres, mas Deus não faz absurdos. Deus é um Deus que Ele trabalha de acordo com as leis que Ele criou. Ele faz milagres, mas Ele não faz absurdos. Se você plantou café, é café que você vai colher. Então, se você quer um futuro diferente, se você quer uma vida diferente, pare de ficar fazendo aquilo que você está fazendo agora. Quer um futuro extraordinário? Tome atitudes extraordinárias. Quer um futuro sobrenatural? Tome atitudes sobrenaturais. Quer um futuro excelente? Tome atitudes excelentes. Mude a sua semente hoje. E você terá um futuro garantido por Deus. Então, cuidado com as suas atitudes aqui agora, porque elas podem alterar o seu futuro e Deus não é responsável por isso. As suas atitudes são responsáveis por isso. Segundo texto, está no Novo Testamento, Gálatas capítulo 6, versículo 7 e versículo 8. Paulo diz assim, olha, não se engane, não vos enganeis, esse é o pior tipo de engano. Não é o cara que engana o outro. Não é um cara que engana o vizinho e acha que é esperto demais. Engana o comprador e acha que é esperto demais. Pior engano é esse engano. É quando você é capaz de se auto-enganar. Quando você se engana a si mesmo. Quando você mente para você e você... Não é você raciocina, você racionaliza. Tem uma diferença de raciocinar com racionalizar. Você racionaliza a mentira que você está contando para você e você torna a sua mentira uma verdade para você. É um auto-engano, é uma autossabotagem do seu futuro. Por isso, não se enganem. Você não tira uma com a cara de Deus. Você não zomba de Deus. Você não tira uma casquinha de Deus. Você não engana Deus. Porque aquilo que a pessoa semear, isso também, o que é que Paulo está dizendo? Que é responsabilidade minha construir o meu futuro. Eu semeio hoje aquilo que eu desejo colher no meu futuro. Eu enxergo a vida cristã como uma construção e como uma lavoura, um campo de semeadura. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Eu quero ser amado, então vou amar. Eu quero ser respeitado, então vou respeitar. Eu quero ser valorizado, então vou valorizar. Eu quero ter valor no futuro, então eu vou dar valor às pessoas agora. Porque é o meu campo de semeadura e é responsabilidade minha. E não venha depois no futuro. Olha na vida física. O cara está se acabando, irmão. Come gordura até para os olhos. Não pode ver uma picanha, pastor. Misericórdia. Não estou dizendo que é errado comer picanha, eu como picanha. Mas toda semana, todo dia. Eu tenho um amigo, tinha. Eu avisei. Eu dizia para ele, pastor, não coma tanta picanha desse jeito. Quase todo dia. E sabe que ele chegava a escorrer assim, me dava uma água na boca. Porque ele comia assim, esse trem dá uma água na boca na gente. Se você não tiver domínio próprio, você se destrói. E aquele descia assim, cara, ele lambia assim, ó, e comia. Aí, sabe o que ele fazia no final? Ele espremia assim um limão num copo com água. Tomava assim e dizia assim, isso corta tudo. Quantas vezes eu pensei assim, será que isso é verdade?
Aí um dia a sua esposa falou, pode visitar o pastor, por ética não vou dizer o nome, que está aí no hospital em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, ele fez cirurgia. E eu fui, eu nunca tinha visto uma pessoa aberta, assim, costurada, grampeada. Eu já tinha visto pessoa costurada, mas grampeada, pinos de ferro, assim, abriram todo ele. Aí ele tinha saído já lá de coma, lá da sua anestesia. E aí, pastorzão? Oi, irmão, olha só, tirar daqui, colocar aqui. Tirar daqui, colocar aqui. Tirar daqui, colocar aqui. E eu falei, tiraram o quê? Veia, tiraram veias da perna, de tudo quanto é lugar, para poder arrumar. E eu falei assim, qual que é o problema? Gordura, né, irmão? Gordura. A gente se mata e depois tem medo de morrer. Fica pedindo, ai, ora por mim. Ai, ora. Eu não estou dizendo, irmãos, que tem pessoas doentes que a gente não deve orar. Mas muitas pessoas não estão morrendo, estão se matando. E depois vem, ai, pastor, ora por mim, pelo amor de Deus. Você que não se cuida para ver, não fecha essa boca e não tenha uma alimentação direito. Eu não estou falando de pessoas obesas, não, irmão, porque eu conheço pessoas que são, elas não são gordas. Tem pessoas que estão gordas e tem pessoas que são gordas. Não adianta tentar emagrecer essa pessoa. É a estrutura dela, mas ela é forte, ela se alimenta bem. Agora, tem pessoas que estão gordas e que precisa de um tratamento aí, irmão. De um mistério, entendeu? E depois não adianta ficar pedindo para Deus, não. Deus está falando, tudo que o homem semear, você constrói o seu futuro. Também não estou falando de doenças, por favor, não me veja assim como... Eu creio que vocês têm maturidade para saber o que eu estou falando aqui. Existem pessoas que têm doenças, existem pessoas que têm comorbidades, que têm dificuldades. Eu estou falando aqui de gente negligente, de gente indisciplinada, de gente que não cuida da vida, não cuida do templo do Espírito Santo, e depois vem, ai Deus. Deus está falando, não tem nada a ver com isso, meu filho. Eu te dei tudo para você fazer, tudo certinho. Não tem nada a ver com isso. Quantos estão me entendendo, por favor, diga amém. Infelizmente, esse meu amigo foi embora em consequência disso. E eu lembro, quando eu tinha 22 anos de idade, eu li um livro de Watchman Nee. O nome do livro é O Caráter do Homem de Deus. Ele fala de 12 marcas no caráter do homem de Deus. Eu só lembro de uma. Foi a que me marcou. E ele vai falar sobre a disciplina na alimentação. E o Watchman Nee, que foi um homem que viveu na China, foi preso por muitos anos, e ele escreveu o seguinte nesse livro. Ele disse assim, Deus leva de 30 a 40 anos para formar o caráter de um cristão e de um homem de Deus. De 30 a 40 anos para formar o caráter desse homem. E a grande tragédia é que quando o caráter está pronto, a pessoa tem só mais 4 ou 5 anos de vida, porque não cuidou da sua saúde. Eu não estava pensando em falar sobre isso aqui essa noite, mas isso aqui é palavra de Deus para algumas pessoas aqui. Eu quero convidar você a ficar em pé, eu quero orar com você. Aleluia. A gente quer poder de Deus, mas a gente não semeia a oração. Nós queremos conhecimento e revelação de Deus, mas a gente não semeia a leitura. Nós queremos prosperidade de Deus na vida financeira, mas a gente não semeia a semente certa. Queremos respeito, queremos ser bem-sucedidos, queremos suportar no dia mal, mas a gente não está criando estruturas. E isso não é porque Deus não ouve a sua oração, não é porque Deus se escondeu, não é porque Deus te abandonou, é porque é uma responsabilidade sua construir o seu futuro. Por isso, peça para Deus luz. Efésios 1:17, que Deus ilumine os olhos do vosso entendimento. Que os seus olhos espirituais sejam iluminados, para que você possa compreender com todos os santos qual é a sua herança, a sua parte entre os santos, a sua porção,
para que você viva de acordo com a vontade de Deus na sua geração. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer pelo apóstolo Joel e a sua esposa querida. Eu quero te agradecer pelos pastores e obreiros, pelo corpo ministerial dessa igreja, pela honra que eles atribuem a mim, me dando o privilégio de hoje ser um porta-voz da sua palavra. Essa é a palavra que o Senhor vivificou no meu coração. E aquilo que eu não consegui falar, pela pobreza do meu vocabulário, que o teu Espírito Santo possa interpretar, traduzir, semear, plantar em cada coração aquilo que eu não consegui transmitir. Que o teu Espírito, que é o Espírito de revelação e de sabedoria, se derrame sobre cada um de nós. Eu declaro essa noite cadeias quebradas. Eu profetizo essa noite grilhões sendo destruídos. Eu profetizo essa noite principados e potestades caindo por terra. Eu profetizo essa noite o sobrenatural sobre a vida do teu povo, o extraordinário sobre a vida do teu povo. Dá-nos criatividade, dá-nos imaginação. A tua palavra diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Cria soluções nas nossas mentes, revela a nós coisas, acontecimentos relacionados ao futuro, coisa que a humanidade ainda não viu, mas que os nossos olhos possam ser abertos para ver. Ainda não foram produzidos no mundo físico, mas já podem ser criados dentro do nosso coração. Os homens ainda não viram, mas a solução está no mundo espiritual. Nós tomamos posse dos teus sonhos, nós tomamos posse da tua palavra, nós tomamos posse da sua instrução, nós recebemos a sua direção para nós, no precioso nome de Jesus. Oh, aleluia. Levante as suas mãos e diga: querido Deus, nesta noite eu recebo a porção da tua palavra, a tua instrução para a minha vida. Eu tomo posse da tua palavra liberada para o meu futuro. Eu olho para o meu futuro e eu serei tudo aquilo que o Senhor determinou para a minha vida, em nome de Jesus, a partir de agora, para a glória de Deus. Amém e amém. E aplauda o Senhor Jesus bem forte. Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser um mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.